Extermínio 3 ou Extermínio a Evolução finalmente chegou. O primeiro filme de 2002 é um filme que eu gosto demais, já falei sobre ele aqui algumas vezes no canal. O segundo filme tenho ressalvas, mas eu gosto também, de 2007. E aí quase 20 anos depois eles vêm com uma continuação, e não é qualquer continuação não, tá? Danny Boyle, o diretor do primeiro filme, e Alex Garland, o roteirista do primeiro filme, estão de volta e, ó, na minha opinião, eles conseguiram fazer o negócio bem novamente, tá? De formas também diferentes, ampliando algumas coisas, mantendo outras, trazendo umas imperfeições aqui e ali também, mas afinal de contas, que diabo de filme é esse? This is a glorious day. Day of judgment. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Extermínio a Evolução. Pra mim, um dos filmes mais aguardados de 2025. Eu já aguardava um novo filme dessa franquia há algum tempo, finalmente chegou, não me decepcionou, muito pelo contrário, muita daquela visceralidade, daquela crueza que a gente viu ali dos primeiros filmes, principalmente do primeiro, traz aqui, claro, com algumas evoluções, olha aí o subtítulo aqui do Brasil, né? E algumas melhorias também, e pra mim isso deu muito certo, porque a dupla do original, Danny Boyle e Alex Garland, voltam novamente, agora 28 anos depois, né? O primeiro 28 dias depois, o segundo 28 semanas depois, e agora são anos. Bem, a região ali, Grã-Bretanha, a ilha tá em quarentena ainda, o vírus da raiva, ele se proliferou, as pessoas sobreviventes daquela região não saem mais dali. E a gente vai acompanhar uma comunidade que se isolou ali naquela região, que está sobrevivendo, eles usam ali a maré, um caminho que a maré alta protege eles, não deixam os infectados chegarem, tem muros e tal, tem aquela vibe pós-apocalíptica de várias outras obras que a gente já viu por aí. Mas, claro, né, Extermínio a Evolução, Extermínio 3, ele também traz as suas diferenciações, né? Ele traz uma certa selvageria, porque aqui a gente acompanha uma família. Jamie, o pai, Ayla, a mãe, e Spike, o menino, né? A Ayla tá doente, muito doente, fica acamado o tempo todo. O Jamie vai levar o seu filho Spike para começar a conhecer ali o mundo externo, sair para caçar recursos e tal. E o menino tem 12 anos, o pessoal até fala para ele, ó, tá muito jovem e tal, o cara não quer saber. Ele quer preparar o filho dele para o mundo que eles vivem ali, para a realidade que eles vivem ali, que é implacável. Eu gosto como o filme faz essa relação que o menino tem com o pai, né, essa coisa da sobrevivência, do pai ser rígido, rigoroso e de, né, preparar ali o menino aos trancos e barrancos, e é uma criança de 12 anos, querendo ou não. Então ele meio que não tem muita opção, ele tem que fazer aquilo ali, ele tem que encarar o mundo de fora daquela comunidade que é brutal. E a relação do Spike, desse menino, que é uma peça-chave desse filme, com a mãe dele, né? Todo o carinho, todo o afeto, a preocupação que ele tem com a mãe dele por ela tá muito doente. E como se passaram quase 30 anos, né? Aquele mundo mudou, aquela rotina mudou, os infectados podem ter mudado. E a gente vê esse tipo de transformação, de evolução, como uma ameaça que já era, né, um negócio assustador, já era bizarro, aqueles zumbis correndo, raivosos, não é aquele tipo de zumbi lerdão que você pode dar cavalo de pau ali ao redor dele que nada vai acontecer. O que sempre me deu cagaço com o Extermínio é que a possibilidade de infecção ela é muito maior, tanto por essa agilidade dos zumbis, quanto, pegou ali uma gotinha de sangue na sua boca, no canto da sua boca, pode ser que você esteja infectado. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. E é óbvio, né? Se a gente for comparar a resolução, a qualidade de imagem do filme de 2002 com esse aqui dá um pau. Ele tem uma qualidade de imagem muito superior, obviamente, mas ainda assim a forma como o Danny Boyle tenta trazer um pouco daquela essência
da crueza de como ele filmou o primeiro filme, gravando com iPhone. Só que não é tipo assim, ele pegou um iPhoninho e saiu gravando a galera. Não. Você vê as fotos na internet, ele botou uns aparatos assim, gigantes, com vários iPhones, pegando ali 180 graus da galera, enfim. E isso é muito bem impresso na direção do Danny Boyle, tá? Que é uma ótima direção, uma direção imponente. A direção, ela tem a identidade Danny Boyleana, né? Que traz essa crueza, que traz esses ângulos irregulares, né? Essa câmera, muitas vezes, que engole o personagem, que é muito próxima deles, que traz uma certa imersão, né? E nos momentos intensos do filme, nos momentos de perseguição ali, de correria, isso aí é enfatizado por esse estilo de direção do Danny Boyle, né? Da mesma forma que era lá no primeiro Extermínio. Aqui ele, né, brinca de diferentes formas, diferentes ângulos, perspectivas, ele cria atenção, né, momentos ali que o silêncio predomina, por exemplo, mas tem outros momentos que a trilha sonora ou o som de fundo do filme é muito importante, né? A própria montagem do filme, às vezes, ela é meio caótica, mas justamente para trazer esse senso de perigo, esse senso de que aquele pai e aquele filho estão indo para aquele mundo, mas é um mundo selvagem, é um mundo que, até pela própria montagem, algumas inserções que fazem ali referência à idade medieval, à regressão daquele mundo, daquelas pessoas para séculos, milênios para trás, né? Tanto é que a arma ali do pai e filho é um arco e flecha. Look at what's in front of you. E esse comentário de regressão é até engraçado, né? Você vê que o título aqui no Brasil, A Evolução, né? Evolução para quem? Evolução de quê? Né? Porque eu falei da coisa medieval, mas tem momentos ali que parece que é um monte de floresta ali, uns lugares cheio de mata, os próprios infectados, como eles estão dispostos nesses lugares. Parece até um jardim do Éden do Apocalipse. Por mais que exista essa forma mais intensa, mais selvagem, eu diria, de filmar, tem momentos nesse filme impressionantemente belos visualmente, tá? Tem pelo menos uns 3 ou 4 momentos que, independente se é iPhone, a perspectiva ela é meio irregular ali, o ângulo que é usado, a ambientação, né, o que o cineasta consegue criar, também a cinematografia, né, é um negócio belíssimo. E às vezes você tá vendo algo brutal acontecendo em tela, mas o fundo, o visual, ele é de tirar o fôlego. O mundo muda, o apocalipse chega, aí é zumbi, os zumbis se transformar, babá. Mas o ser humano, em essência, ele permanece a mesma coisa. Os conflitos, muitas vezes, as questões existenciais, as questões de relacionamento, né? Relacionamento pai com filho, marido com mulher e filho com mãe. Então, isso é trabalhado, isso tem espaço aqui no filme, é uma forma de reflexão, né, para como esses tipos de relacionamentos ou esses problemas na raiz, no âmago do ser humano, né, eles se transparecem em momentos de caos, quando a coisa ela vai apertando cada vez mais, né? Então você pode estar numa rotina tranquila, de boa, e esses problemas vão existir, ou você pode estar no apocalipse também, que eles não vão deixar de existir, e às vezes eles vão ser enfatizados. O Aaron Taylor Johnson faz um bom Jamie, faz um pai ali rígido, implacável, um cara sobrevivencialista e que quer passar isso a todo custo pro filho dele. A Jodie Comer, que faz a Ayla, né? Ela traz essa mulher desnorteada, essa mulher que ela tá doente, ela tá mal, ela não se entende e ao mesmo tempo ela é preocupada com o filho dela, mas ela não se resume só aquilo também. Existe algumas camadas a mais para essa personagem. E o Alfie Williams, que faz o Spike, que, como eu disse, é um ponto-chave do filme, tá muito bem. Não lembro de ter visto alguma coisa com o Alfie, se vi, esqueci, mas aqui ele manda bem demais, ele entrega. Seja a insegurança, o medo, mas quando ele precisa ser firme, quando ele precisa sobreviver, ele entrega bastante. Man
go mad with watching him. There's no E o Ralph Fiennes está nesse filme e um personagem bem intrigante, eu diria bem enigmático. Você pode me perguntar, você que ainda não viu o filme, Lucas, mas é um filme violento e tal? Sim, ele tem boas doses de violência, ele tem nojeira, existem ali personagens, criaturas em tela, situações que elas conseguem ser bem repugnantes, sabe? E por fim, eu não esperava que esse filme pudesse me emocionar ali de certa forma. Não digo chorar e tal, mas emocionar. E ele nem parece estar muito indo para esse caminho, talvez pela relação, pai, filho, pai, mãe e tal, mas ele consegue, pelo menos ele me atingiu em um certo ponto, mas eu acho que ao fim ele faz um comentário existencial muito interessante, muito bonito e sensível. E eu falei, né, o filme não deixa de ter algumas imperfeições. Eu acho que a narrativa, pela metade, algumas coisas são meio corridas, um pouco caóticas demais. Quando você vai ver um personagem, ele já tá fazendo uma outra coisa, e o caminho até isso, ele é quase inexistente, enfim, né? Eu acho que não é algo que prejudique a base, a essência do filme, mas para mim o grande problema desse filme são os últimos 2 minutos dele. Eu nem sou o cara que fala, longe de mim o finalzinho do filme estragar o filme todo. Não, porque o filme todo, ele é ótimo, ele é muito bom, eu gostei. Mas eu acho que a escolha do Danny Boyle, como ele filma essa última cena, e até em termos de roteiro, eu acho que o tom da última cena é muito destoante, é meio forçado, é esquisito. Você sai do filme com um gosto agridoce, sabe? Eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter dado uma amenizada, quisesse botar um negócio mais ali no tom equilibrado. Eu acho que perderam um pouco a mão. Eu sei que eles quiseram trazer uma coisa diferentona, quiseram fazer uma ligação ali mais com o início do filme, coisa e tal, mas não gostei muito do final não, tá? Dito isso, é um filmão ainda assim. Eu dou uma nota 8 para Extermínio, a Evolução. Um filme que faz jus à franquia, constrói momentos intensos ali, personagens interessantes e um mundo decadente e abrindo possibilidades, com certeza, para outras histórias. Tanto é que já revelaram que os planos é que tenham outros filmes aí e não vai precisar passar quase 20 anos não, tá? Acho que novos filmes virão aí em breve. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. A gente tem Spike e Jamie sobrevivendo, Jamie ensinando o filho ali. Então, vários momentos, uma sucessão de momentos tensos, né? Eles na floresta. Aí tem aqueles rastejadores, que são bichos bem nojentos, né? Eles são tipo minhocões que comem minhoquinhas, né? E os bichos são lentos e tal, mas chegar perto de você acho que pode dar ruim também. E tem também os alfas, né? Os alfas são os grandões evoluídos ali que mandam no grupo, mandam entre aspas. Eu confesso, tá? Quando eu vi os trailers ali e tal, eu achei que eles iam para um lado em que os infectados iam estar super inteligentes e tal. E não necessariamente, eles evoluem, por exemplo, esses alfas ali em força, tamanho e tal, mas eles ainda são aquilo, né? Corredores agressivos, né? Viscerais ali, raivosos. Você tem os rastejadores, você tem os grandões lá e coisa e tal. E uma coisa que é interessante e ponto pra maquiagem desse filme, pro trabalho ali, né? O design de produção ali dos bichos e tal, que a galera tá sem roupa, meu amigo, né? Eles estão ali no verdadeiro jardim do Éden, do apocalipse mesmo, com os negócios balançando pra lá e pra cá, correndo atrás do povo. Então, nessa sucessão de cenas de sobrevivência, né, do Jamie, do Spike, eles vão pra uma casa, ficam lá no sótão da casa, aí de madrugada essa casa desaba, começa a desabar porque é um negócio antigo, eles têm que sair correndo porque os bichão estão vindo. E uma das minhas cenas favoritas é quando eles precisam voltar pra comunidade e atravessar lá a maré, que não tá baixinha não, né? Ela tá intermediária ali, mas eles precisam correr. Então no meio do caminho o alfa tá vindo com tudo, né? Ele vai lá, não quer nem saber se o negócio tá ali na canela dele, no joelho dele, a água no caso.
E é uma cena belíssima, né? Visualmente, o céu estrelado e eles correndo. Você fala, meu Deus, esse Alpha vai destruir essa galera. E aí o menino cai e tal. Porque o menino, ele não é bobinho, não, tá? Ele tá aprendendo e tal, mas ele se esforça. Você vê que é um personagem que se esforça ali pra atender uma certa expectativa do pai e tal. E até eles conseguem chegar no portão da comunidade, o pessoal mete um monte de flecha ali no bicho, o bicho parece um troll que não morre nunca, mas depois de uma flechada gigante ali com fogo, finalmente esse Alpha é detido, Jamie e Spike estão salvos, né, ali comemorando e tal. O Jamie, ele trai a Ayla, né, a mulher dele que tá doente lá, e o Spike vê na festança lá que eles estão dando, ele fica pé da vida com o pai. E pra piorar, o menino, o Spike, ele fica sabendo que tem um tal de um médico, de um doutor, que já foi daquela comunidade, ele saiu, o pessoal considera ele como louco, o pai dele, o Jamie, considera esse cara louco, porque ele fica isolado, sozinho, no meio da floresta, queimando os corpos ali, e a galera tem até medo dele e tal. Só que o Spike fala, não, ele é médico, ele é doutor, quero levar minha mãe lá. Ele briga com o pai dele, o menino, né? Eles se desentendem ali. E ele acaba... É muito rápido essa transição, mas o Spike, ele foge da comunidade com a mãe, né? A mãe dele é uma coisa que ela tá muito confusa. Às vezes ela tá um pouco mais lúcida, mas na maioria do tempo, né? Ela chama, inclusive, o Jamie, o filho dela, de pai, muitas vezes, né? Ela fica variando ali bastante, mas mesmo assim ele se arrisca, carrega a mãe dele naquele estado sozinho, floresta dentro, indo atrás desse médico. É óbvio que eles vão passar por momentos ali nada fáceis, né? Aí vão surgir rastejadores, né? Os corredores, blá 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 blá. Não é The Last of Us, estamos falando de Extermínio. Tem uma cena que a gente vê soldados suecos, né, ali bem armados, bem equipados, com uniformes, sendo atacados também. E só um desses soldados sobrevive, que é o Eric. Depois ele salva o Spike, a Ayla, né, a mãe dele lá num posto. Eu achei até legal isso, porque é um posto da Shell, só que o S caiu e ficou só Hell, né? Eles estavam ali no Hell mesmo. E aí explode um gás, eles quase morrem, mas o Eric consegue salvar eles de um monte de bicho. E aqui fica claro pra gente que aquela região, aquela ilha, tá naquele apocalipse. Ela tá, né, em quarentena, tá isolada, quem entra não sai mais. O transporte que ele tava lá com os soldados acabou se acidentando, eles acabaram entrando na ilha. Mas existe sociedade lá fora, né? Existem lugares que tá tudo normal. Inclusive tem uma cena engraçada, bem engraçada, que o Eric tá com celular atual, né? Touchscreen, não sei o quê. E ele mostra a namorada dele. E é uma mulher jovem, cheia de plástica. O Spike olha assim e fala, nossa, mas o que aconteceu com ela, né? O que ela tem de errado? Então ali virou meio que uma terra proibida, onde a galera de fora vive de boa e quem tá lá dentro tá no Shell, não, né? No Hell. Pouco depois tem uma infectada que ela tá grávida. E a Ayla, a mãe do Spike, ela se compadece com essa infectada, ajuda ela ali, né, a ter a criança, o bebezinho parece não estar infectado. A Ayla ali, né, pega o bebê e tal, eles cortam o cordão umbilical, mas a infectada vai pra cima, o Eric, o soldado, mata a infectada, rola uma tensão, porque o Eric quer matar o bebê também, fala que tá infectado, o Spike fala não tá, né? E o Eric acaba morrendo porque o bichão tá vindo, o Alpha ali chega, e é interessante porque esse Alpha, ele puxa a espinha da galera, né? E só pega a cabeça e a espinhona ali do Eric, matando ele sem dó nem piedade. Eric e Ayla e o bebezinho, a bebezinha, melhor dizendo, estão fugindo ali desesperadamente do Alpha, né? E quem surge para salvá-los? O doutor Kelsen. Parece um doutor que, sei lá, teria aqui no Brasil tranquilamente. O doutor Kelson, que é um médico que poderia, Kelson, esse nome, poderia ter aqui no Brasil, em qualquer lugar. Um cara excêntrico, né? Todo banhado de iodo ali, sobrevivendo no lugar. Ele chega e dá uns dardinhos que dá um sossega-leão no Alpha. Não mata o Alpha, mas deixa ele meio que dormente ali. Ajuda, né, o Spike e a mãe dele. E esse Kelson, ele, né, é um cara ali de Lulu. Ele constrói uma torre de crânios, né, com a galera que ele... Esse aí é o dia a dia do cara, né, há anos já. Ele vai queimando os corpos, construindo ali, empilhando, né,
os crânios falando de Memento Mori, a hora da morte, coisa e tal. Mas aparentemente um cara inofensivo. Ele ajuda o Spike, ajuda a Ayla. O Spike fala, trouxe minha mãe porque ela tá doente, coisa e tal. O nosso querido Coulson, né, ele avalia ali a Ayla, pede permissão pra ela e ele fala, eu não tenho como fazer exames mais detalhados, mas pra mim parece que você tá com câncer e tá em metástase, por isso que você tá piorando, tá afetando o teu cérebro, por isso que você tá assim sofrendo. E ele diz pra ela, não tem o que fazer. E o Spike sofre, né, porque ele pensa, o único médico o cara não pode salvar, cadê? Ele não entende, né? Mas a Ayla entende, ela tem ali um momentinho de lucidez, né? O Coulson fala, são momentos bonitos ali, interessantes. Fala, existem formas de morrer, todo mundo vai morrer. Ele fala lá do conceito de memento amoris também, cor de amor e tal, e a Ayla aceita o destino dela, né? Ele dá ali um sossega-leão pro menino pra ficar mais calmo. Ela acompanha, a gente não vê, mas sim, ele mata a Ayla, pega lá o crânio dela, o Spike acaba entendendo, aceitando a situação, bota lá o crânio da mãe no topo da torre de crânios. No dia seguinte, o Spike e o Dr. Coulson, eles são atacados pelo Alpha, que acordou e tá mais bravo, pé da vida do que nunca, né? Tem até um momento ali que eles se escondem num subterrâneo ali, só que o Alpha agarra o Dr. Coulson e mais uma vez o Spike dá ali um sossega-leão no Alpha, ele adormece, né? Não querem matar o cara, mas aí ele vai acordando tal qual um Nêmesis furioso, né? E aí o Dr. Coulson fala pra ele, talvez seja a hora de você partir, né? Você e a bebê. E assim o Spike faz, né? E aí é aquela coisa, porque o Coulson, a mão do Alpha tava ali na cara dele, será que ele foi contaminado? Será que é por isso que ele expulsou o menino? E pelos próximos minutos ele ia se manifestar? Ou ele teve algum tipo de sorte e não foi? Ele tava ali banhado de iodo também, que ele disse que o vírus não gostava do iodo, né? Enfim, mas aqui a gente se despede, pelo menos nesse filme, do personagem do médico. Bem, Spike volta para a comunidade, mas ele deixa a bebê lá, deixa uma carta pro pai dele, falando, ela não tá infectada, cuidem bem dela e tal, eu vou ficar por aqui. Quando eu estiver pronto, eu volto. Ele não queria voltar, o menino agora tava ali, B10, sobrevivendo na floresta. Passam-se 28 dias, olha só, né? E fugindo ali de uns infectados, o Spike, ele recebe uma última ajudinha. E aí a gente tem a última cena que eu acho que destoa bastante ali, eles pesaram na mão, enfim, né? Que é a cena do Jimmy. O Jimmy, em alguns outros momentos do filme, tinha pichações ali em muros desse Jimmy. Quem é Jimmy? Jimmy é o menininho da primeira cena. A cena que tá rolando ali é Teletubbies, os menininhos, né? Vendo Teletubbies, eles são atacados ali, o Jimmy sobrevive, o pai dele é o padre lá e tal, e o pai dele não ajuda ele, só que ele fica com um crucifixo de papai, só que esse crucifixo hoje tá virado ao contrário, então digamos assim que Jimmy, ele não é muito cristão, ele ficou traumatizado lá, ver o pai dele e tal na igreja, ele é meio anti isso. Agora adulto, porque se passaram 28 anos, né, o moleque agora tem 30 e tantos, e ele é líder de uma gangue dos Teletubbies ali. Lucas, como assim? Você que não viu o filme, você deve estar perdido, mas é uma galera toda colorida, né? É a coisa que ele tem ali. Eu acho que os Teletubbies são os deuses do Jimmy agora. Galera, um de vermelho, um de verde, um de amarelo. Ele mesmo tem uma coroinha de princesa, um negócio assim, e eles ajudam o Spike, matam ali os zumbis. Mas é umas coreografias, dá uns pulos, e é uma coisa que é uma vibe meio destoante do filme. Sei que é um bando de maluco, e a musiquinha, a trilha sonora é a musiquinha Teletubbies, só que death metal, um negócio ali pesadíssimo. E aí a última cena é o Jimmy falando pro Spike, né? A gente pode ser amigos. Tentar convencer o moleque, o Spike, a entrar na gangue dele. Fim de Extermínio, a Evolução. É um fim meio agridoce, meio esquisito, mas segundo boatos, início do ano que vem, já 2026, a gente vai ter a continuação direta desse filme, dirigido dessa vez pela Nia da Costa, que é a diretora de A Lenda de Candyman, de 2021, que é um ótimo filme de terror. Tô ansioso, quero ver essa coisa de tom,
Porque agora temos o Spike, que me parece ser o protagonista aí dos próximos filmes, né, o menininho. Temos esse doido aí, o Jim, tem o pai do Spike, entre outros pessoas. Tem o próprio médico, será que ele foi infectado? Será que não? O que vai acontecer? Mas é isso. Início de 2026 esse filme deve estar chegando aí. E pra você que achava que ia ter Cillian Murphy, ele não apareceu não, tá? Nesse filme aqui pelo menos, a não ser que seja algum easter egg aí que eu não tenha pego, talvez, né? Eu não sou muito desses caras que fica caçando detalhe, eu tenho mais que fazer, lavar uma louça, mas enfim, ele não apareceu aparentemente, tá? Vamos esperar ver aí no próximo filme. Mas é isso, e você? Já assistiu Extermínio e a Evolução? O que você achou desse filme? Gostou, não gostou, se decepcionou, esperava mais? O que você espera aí dos próximos filmes dessa franquia? Eu posso te dizer que eu achei uma experiência intensa na grande maioria do tempo e gostei bastante do que vi. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder, quiser, ajuda muito. Dá uma olhada aqui no link na descrição, nas categorias, e seja mais parte do Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.